Estão entrando. Oi, gente, boa noite, bem-vindos. A gente vai dar aqui 2 minutinhos para o pessoal terminar de entrar na sala, se conectar aqui com o áudio, já começamos. Mas fiquem à vontade aí já para ir no chat contando para a gente quem está aqui, se apresentando, nome, da onde que é, de que cidade, de que estado, para a gente ir conhecendo um pouquinho de quem está aqui à noite com a gente. Que luz. Sejam muito bem-vindos. Oi, Marina, boa noite, tudo certo? Boa noite, tudo bom? Rafael do Mercado e Eventos. A última vez Muito que se encontrou foi lá em no Fortaleza. Piauí. Mentira, Teresina, exatamente. E eu fui para Serra. E como Depois você você vai me fala, contar. não, foi muito bacana, mas realmente a experiência é longa demais até chegar lá. Via transfer, né, Via de terrestre. turistada. Mas tudo bem, Vale sempre a viagem. vale, Mas depois vale, você vai me contar em detalhes aí, depois que a com gente tiver certeza. oportunidade. Mas obrigada por estar aqui com a gente hoje, Rafa. Imagina, eu, hein? Como não? E a gente já Mais um começa a ver o Brasil minutinho. presente. São Pois Paulo, é. Socorro, Campos do Jordão. Acabaram de me mandar aqui no WhatsApp, eu divulguei nos grupos. Pode de fora do norte, da Mata Atlântica, eu sou aqui do Ceará. Pode, entra, vem, todo mundo. Pode e deve, né? A gente É quer o isso. Brasil todo aqui. É muito audacioso da nossa parte, mas é isso que a gente quer. Estamos bem próximos já, né? A gente tem praticamente aí todos os estados já ao longo desses anos. A gente vai contar um pouquinho logo mais, mas com iniciativas inscritas aqui com a gente, vencedoras, inclusive. E claro que esse prêmio é mais do que prestigiado internacional, com os nossos queridíssimos jurados, o Oliver lá em Quebec, em Montreal, a Solange, a Paulinha, o Zé Fernandes, que são os nossos jurados aqui com a gente também. Obrigada pela presença de vocês, pelo carinho e dedicação com o nosso querido prêmio. Eu acho que a gente pode começar, Rai, até porque estamos aqui num horário, né, difícil, a gente sabe que todo mundo está com o dia corrido. Lembrar que a live vai ficar gravada, então, eventualmente, quem entrar aqui no decorrer, perder um pouquinho aí do começo, pode depois acompanhar. Vou aqui de novo, então, desejar agora boa noite para todo mundo, né? Agradecer a presença de todos aqui com a gente hoje à noite. A gente tem tido aí nas últimas edições do prêmio sempre esse momento dessa live tira dúvidas. A gente sabe que acaba ficando aí algumas dúvidas no processo de inscrição, leitura do regulamento, por mais que a gente trabalhe aqui para deixar sempre ela muito clara, muito objetiva, mas sempre dá aquela duvidazinha de quem está se inscrevendo. Então, hoje à noite é um momento que a gente vai ter aí para contar um pouquinho mais para vocês sobre as categorias, quais são os critérios que a gente vai avaliar, como que funciona todo o processo de inscrição, falar um pouquinho de alguns projetos já premiados, trazer algumas dicas. A gente está com algum desses jurados que a Rai já apresentou aqui para gente. Eles vão poder trazer algumas dicas de ouro aí para quem está se inscrevendo. Então, a ideia é que vocês possam aí ter esse processo. Hoje a gente está praticamente a 15 dias do fim do prazo de inscrição, 2 semanas. Então, que vocês possam fazer esse processo de uma forma mais tranquila e mais segura, né, para se inscrever aqui para o prêmio. Vou começar, então, aqui já a rodar apresentando um pouquinho para vocês sobre o prêmio. Acho que ainda nem me apresentei também, para quem não me conhece, sou Marina Figueiredo, estou como presidente executiva aqui da Brastoa. E quem vai dividir com a live aqui comigo hoje é a Rayane, que é CEO da Sprint Dados. A gente vai poder contar também um pouquinho mais da Sprint ao longo do processo, mas é a nossa consultoria aqui para o prêmio. Então, a gente vai fazer aqui uma divisão. Vou contar um pouquinho para vocês para o prêmio, e aí passo a bola aqui para a Rai falar um pouquinho mais aí sobre, né, critérios e processo todo aí de inscrição.
Vamos, contar um pouquinho para vocês do prêmio. Quem está tendo contato aqui pela primeira vez do prêmio, a gente queria falar um pouquinho de como que é esse prêmio, né? Como que ele começou. Então, um prêmio que tem desde 2012, é uma iniciativa pioneira, inclusive foi o primeiro prêmio a ser reconhecido no mundo, do gênero do mundo, pela Organização Mundial do Turismo, hoje ONU Turismo, na época ainda OMT. Ele é reconhecido também aqui pelas principais instituições do Brasil, então o Ministério do Turismo e Embratur são aqui parceiros sempre do prêmio, nos apoiam. É uma referência hoje do setor como a principal premiação de sustentabilidade de turismo aqui do Brasil. E a gente tem todo um processo que mais para frente a Rai vai contar um pouquinho, então não vou me ater aqui muito para passar detalhes para vocês, mas é um processo conduzido aí por um júri super profissionais e qualificados, as melhores mentes aqui que tem uma bagagem de experiência incrível em turismo, em sustentabilidade. A gente tem a Sprint Dados também aqui, uma consultoria super especializada também em prêmios, e aí tem toda essa transparência, essa independência do prêmio da Abrastoa, né? A gente fala que a gente ajudou a criar aí o prêmio, mas o prêmio é de todo mundo, é do setor, e a Abrastoa, em algum momento, deixa aí rodar com a gente um pouquinho mais afastado. Podemos passar aqui, Rai, por favor? Aqui é um pouco da missão e do objetivo que a gente tem com o prêmio, né? Quando ele foi criado lá em 2012, a gente tinha aí o grande sonho, o grande desejo de estimular que toda a cadeia do turismo atuasse de forma ambientalmente responsável, socialmente justa, economicamente viável, impulsionando cada vez mais o setor para que seja sustentável, para que seja responsável, incentivar o trade a promover produtos e serviços sustentáveis, então ampliar cada vez mais a oferta e opções de sustentabilidade de um turismo responsável para os viajantes que já estão buscando isso. E a gente aqui tem feito também, Sprint Dados é nossa parceira aqui em estudos e publicações, e a cada publicação que a gente tem feito aí do Olhar Abrastoa tem, inclusive, mostrado quanto essa busca do viajante por fazer um turismo responsável e sustentável tem crescido. Obviamente, como qualquer premiação, a ideia é que a gente possa reconhecer e dar visibilidade para o que tem de melhor hoje no nosso turismo nacional, né, de práticas sustentáveis. Então, trazer para que, de fato, todo o setor, não só a cadeia produtiva, os viajantes, mas que todo mundo possa reconhecer quem está, de fato, fazendo a diferença aqui no turismo do Brasil. Mais do que isso, essas boas práticas que são reconhecidas aqui, que elas possam funcionar como inspiração e multiplicação. Né? A gente sabe que tem muita gente, às vezes, quer fazer alguma coisa, não sabe como começar, não sabe o que fazer, e hoje a gente tem um repositório incrível aqui, de excelentes exemplos para quem quiser se inspirar. Quero fazer alguma coisa no meu hotel, quero fazer alguma coisa na minha cidade, no meu receptivo, o que será que eu posso fazer? Vai ter aqui um monte de ideia para que vocês possam aí se inspirar e também multiplicar o que está sendo feito aqui já de bacana no Brasil. Fomentar a cultura empresarial, a gente tem aqui uma categoria que a Rai também vai contar um pouquinho mais, não é só de produtos e experiências sustentáveis, né, que o prêmio reconhece, mas também a cultura empresarial, que cada vez mais a gente possa ter uma gestão também voltada para a sustentabilidade, olhando os princípios aí do ESG. E, por fim, contribuir aí para a promoção e desenvolvimento sustentável do nosso turismo, fortalecendo aí destinos, comunidades e principalmente a imagem do Brasil, para que a gente possa ter um turismo que a gente tenha orgulho. E aí podemos passar aqui um pouquinho, Rai, por favor. Aqui é um pouquinho do nosso repositório do prêmio, para a gente entender, né? Então, lá desde 2012 até 2024, são 12 edições, mais de uma década aqui de prêmio. Nesse período, a gente tem mais de 1.000 cases e iniciativas inscritas e mais de 100 que foram reconhecidas, premiadas como vencedoras ao longo das edições. E a gente tem aqui uma alegria imensa que a gente tem iniciativas premiadas de todas as 5 regiões do Brasil. A Rai falou que a gente tem aí a audácia de querer ter iniciativa de todos os estados, estamos quase lá. Se eu não me engano, são só 3 estados que ainda não têm iniciativas premiadas, mas a gente tem praticamente iniciativas de todo o Brasil que já passaram aqui pelo prêmio, foram reconhecidas e podem inspirar aí os destinos a cada vez se tornar mais sustentável. Podemos passar. Falar um pouquinho dessa edição de 2025. A edição desse ano acontece lá em Belém do Pará.
É uma edição histórica, com propósito ampliado. O ano passado, quem pôde nos acompanhar, a edição de 2024, aconteceu lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. A Brastor tomou a decisão ali, em meio a tudo que estava acontecendo, né, proveniente ali da questão das enchentes, das chuvas no estado, de que a gente levaria o prêmio para o Rio Grande do Sul. A gente entendia que o prêmio também tem um propósito além, como que a gente poderia ampliar esse propósito do prêmio, então que a gente pudesse levar as discussões de sustentabilidade para o Rio Grande do Sul, que naquele momento era palco e cenário de discussões importantes com relação à crise climática e o quanto que isso estava impactando o setor do turismo, e ao mesmo tempo fortalecer o turismo do estado, dar-lhe um voto de confiança, uma inspiração a mais para que eles pudessem superar aquele momento. E esse ano, de novo, a Brastor pensou para onde que a gente vai com esse prêmio, e não fazia sentido a gente levar para qualquer outro lugar que não fosse para o Pará, para Belém, que esse ano recebe a COP30, também vai ser palco ali, cenário de discussões importantes sobre crise climática, sobre sustentabilidade. Então, o prêmio acontece lá em Belém, pós-COP30, para que a gente possa, de alguma forma, finalizando a COP30, ainda assim continuar e manter viva as discussões em torno da sustentabilidade e o turismo aí como grande protagonista, um agente transformador, né, que pode ser um canal de soluções. O turismo pode atuar como um setor de soluções e não só de causador de impactos. Então, o prêmio acontece esse ano lá, já fica aqui também o convite para que todos vocês possam estar com a gente lá, presencialmente acompanhando. A gente vai passar aqui logo mais data e tudo mais do prêmio. E é uma edição, então, que tem esse propósito ampliado, é um território importante, e aí a gente não quer aqui dar spoiler, mas nos provocou, inclusive, a trazer algumas novidades para o prêmio. A gente tem ali um território que é símbolo de biodiversidade, né? A gente tem a nossa Amazônia, que a gente tanto se orgulha, mas, ao mesmo tempo, tem tantas preocupações, responsabilidades e compromissos, e isso também nos provocou aqui a olhar para esta edição do prêmio de uma forma diferenciada. Vou, antes de passar aqui para a Rai falar um pouquinho do prêmio, não deixar de agradecer aqui os nossos apoiadores e parceiros do prêmio, além do destino anfitrião, né, a Secretaria de Turismo do Estado do Pará, o governo do Estado do Pará, que é o destino anfitrião que está recebendo e abraçou o prêmio. Agradecer aqui o nosso parceiro de hospitalidade, Vila Galé, que está abrindo, inclusive, um hotel lá em Belém, fica pronto ali para a COP, para o Ciro de Nazaré. Então, entre setembro e outubro vai ter um importante empreendimento turístico no estado, é um dos legados positivos aí da COP, que vai trazer uma rede hoteleira grande, nova e importante, que traz ali uma experiência incrível para quem quiser, a partir de agora, visitar Belém com um hotel novinho. Então, agradecer aqui ao Vila Galé pelo apoio, e a Sprint aqui, nossa consultoria já há alguns anos do prêmio. Eu vou passar, acho que agora para você, vai entrar aqui um pouquinho mais técnico, fico aqui acompanhando e de suporte, tá? E já agradecendo mais uma vez aí pela parceria da Sprint, parabenizando todo o trabalho que você tem feito aí na condução do prêmio com a gente nesses últimos anos. Obrigada. É uma honra contribuir um pouquinho, né, e participar e ver como tudo isso acontece e trazer um pouquinho dessa idoneidade do prêmio, porque a gente, como você disse, o prêmio é da Brastor, mas ele é feito a muitas mãos e a gente poder participar e ser uma dessas faz diferença porque a gente acredita nesse propósito de fazer a transformação de um turismo mais sustentável, que traz em benefícios e não só os impactos negativos, e o prêmio ele é um pouquinho dessa também nossa contribuição e legado. Como a Marina disse, a gente entra nas partes mais técnicas. Para quem tem dúvidas sobre posso inscrever, não posso, como me inscrevo, vão interagindo conosco, vão deixando no chat. Quem chegou por último, a live vai ficar gravada. Se vocês perderam um pouquinho do início, pode assistir depois. E a gente convida vocês a registrarem a presença, da onde vocês são, o nome, a entidade, a empresa que vocês representam, ali no chat, para a gente ficar com tudo isso aqui bastante organizado. E eu vou começar falando das categorias do prêmio. O prêmio tem, nos últimos anos, duas categorias: uma categoria de gestão e governança, em que podem se inscrever todos os participantes,
Mas na categoria de gestão e governança, nós estamos buscando premiar, selecionar ações que são voltadas para a gestão ou governança sustentável de uma empresa, de uma entidade ou de um destino. Portanto, na categoria de gestão e governança, a gente quer aquelas iniciativas, a gente busca iniciativas que trazem uma mudança que vai trazer um maior impacto para a gestão responsável e sustentável. Portanto, é o destino anfitrião, é a empresa que vai modificar e vai ser mais impactada. É inevitável que o turista também sinta, que as outras pessoas também sintam, mas o objetivo maior está nessa gestão, nesse aspecto interno. Na outra categoria, a gente tem a experiência e o produto, em que o principal afetado, vamos dizer assim, por essa iniciativa, vai ser aquele que vivencia a experiência turística, portanto, o turista. Então, são ações voltadas para a construção ou aprimoramento de experiências, vivências turísticas com foco na sustentabilidade. Então, são essas iniciativas que criam e aprimoram a experiência turística com esse enfoque sustentável. E a Marina disse que esse ano a gente tem algumas mudanças no prêmio. E a primeira delas foi a gente entender a importância das iniciativas que são propostas, feitas e elaboradas pelas comunidades locais, em que a gente vê a sociedade se organizando, as comunidades locais se organizando, criando uma experiência, mas envolvendo a comunidade. E como é difícil para nós jurados, mas também para essas comunidades se inserirem numa dessas duas categorias. Poxa, Rai, a gente se organizou enquanto comunidade, enquanto pescadores, enquanto gestores aqui de uma plantação, de uma cooperativa, então a gente se organizou, ela é uma iniciativa de governança, mas com isso a gente criou um produto, uma experiência sustentável. Em qual que eu me inscrevo? Analisa qual é o que você vai ter o maior impacto. Mas, se vocês forem uma comunidade local, vocês podem se inscrever numa categoria nova que estreia esse ano, que é o das comunidades locais, que é uma categoria que vai avaliar e vai premiar não um impacto na gestão ou no produto, mas o impacto na comunidade. E essa daqui, então, vai ter um critério diferenciado que ela tem que ser exclusivamente proposta por essa comunidade. Essa comunidade até pode ter um apoio de alguma empresa, um apoio do Sebrae, mas é a comunidade quem tem que estar organizada e se inscrever. Não podem ser os outros atores disso. Então, aqui a gente espera, né, inscrições do turismo de base comunitária, de povos originários, de quilombos, de aldeias indígenas, das comunidades ribeirinhas, caiçaras, das pescas tradicionais, do turismo cultural, dentre as mais outras e diversas que a gente tem no Brasil, mas com o objetivo de fortalecer e dar espaço para essas comunidades se inscreverem com ações que transformam o dia a dia, a vida, a oferta turística, a experiência turística nesses locais. Temos também, então, né, como eu já falei bastante sobre ela, mas temos um texto bastante descritivo sobre quem são essas comunidades, o que que a gente espera e quem é que pode se inscrever nessa nova categoria. E como eu já disse, elas têm que ser lideradas diretamente pela comunidade. E ela foi criada, como eu disse, com um foco muito específico. Valorizar esses projetos que promovem o desenvolvimento sustentável das comunidades por meio do turismo, respeitando os valores dessas culturas, os modos de vida, promovendo esse desenvolvimento socioeconômico local. Então, essa categoria ela se alinha com a proposta de promover a sustentabilidade de forma holística, completa, complexa, em que preserva o meio ambiente, traz uma inclusão social, traz uma inclusão e um fortalecimento econômico e empodera essa comunidade. Então, 3 categorias: gestão, experiência produto e comunidades locais. Muito bem, mas quem pode se inscrever? A gente gosta de dizer que praticamente todo mundo,
Mas tem aqui alguns detalhes. Podem se inscrever empresas de todos os segmentos turísticos, como operadoras, agências, hotéis, resorts, restaurantes, Airbnbs, transportadoras, atrações turísticas, parques receptivos. Tem que ser empresas que desenvolvam ações práticas alinhadas com a sustentabilidade, seja ela em qual dos aspectos que a gente esteja falando. Podem organizações, cooperativas, associações e dentre as mais diversas possíveis, que pode tanto ter um papel de suporte, educação ou inovação na prática sustentável no turismo. Podem se inscrever destinos, governos, conselhos de desenvolvimento, IGRs, podem. Eles podem tanto em regiões, cidades, municípios, destinos, bairros, não tem problema. Todas essas regiões e destinos podem ser inscritos e eles precisam estar trabalhando e implementando essa política de turismo sustentável, promovendo esse desenvolvimento daquela região. E agora a gente já falou, também podem as comunidades, incluindo aí os povos originários, indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas e os mais diversos. O que é importante? Ou eu diria, o mais importante disso tudo. As iniciativas precisam de ter no mínimo 2 anos de atuação. O prêmio já atingiu um grau de maturidade e tamanho que a gente já não trabalha e não dá uma premiação para uma ideia. O que acontecia no passado? Os jurados selecionavam uma ótima ideia e davam um prêmio para ela e ela nunca saiu do papel. Então, a gente corrige um pouco esse comportamento, identificando que o setor já está maduro o suficiente para premiar iniciativas com 2 anos de atuação. Ai, 2 anos da inscrição, 2 anos do fechamento, 2 anos do início. Lá no regulamento está muito claro, a partir de novembro, dezembro de 23, que foi lançada, que foi iniciada, pode participar. Projetos que impactam diretamente o turismo no Brasil. A gente já teve anos de receber inscrições do Peru, da Colômbia, de outros países, Estados Unidos, até do Canadá. Pode, pode, desde que o impacto seja no turismo brasileiro. Todos os anos a gente tem uma consulta das companhias aéreas. Ai, é uma ação que envolve o Brasil inteiro e o mundo inteiro, afinal de contas, é uma política da companhia. Pode inscrever? Pode. Só traga o foco, os resultados e números do impacto no Brasil. O prêmio, ele é brasileiro com muito orgulho, então precisamos de iniciativas que incrementem, que desenvolvam o turismo no Brasil. Pode uma inscrição, uma iniciativa que leva brasileiros para fazer o turismo sustentável no Peru? Não, porque aí quem é o beneficiário é o Peru. E a gente quer, mas é uma agência brasileira. Não, porque o impacto maior do turismo acaba ficando no Peru. E a gente aqui fortalece o turismo brasileiro. Então a gente precisa de iniciativas que impactem o turismo brasileiro e que tragam a sustentabilidade. E um erro que a gente identifica muito nas iniciativas é que muitas iniciativas são excelentes iniciativas de sustentabilidade, mas que o turismo fica ali tênue, fraco. Não, não vai passar, vocês não vão para as próximas etapas. É preciso ser uma iniciativa de turismo e sustentabilidade. Da mesma maneira, tem excelentes projetos turísticos que faz crescer o número de turistas. Ótimo, você é um ótimo projeto de turismo, mas e cadê a parte da sustentabilidade? Ele precisa ser muito claro e transparente. As inscrições são todas online, tem que ser selecionada uma categoria e você vai ser avaliado dentro dessa categoria, então avalie bem. Não podem ser ideias, não pode ter menos de 2 anos, não pode não ter impacto no turismo, tem que ser feitas por pessoas que estão apresentando essa iniciativa, e foi por isso que nós criamos a categoria de comunidades. Quem participa do processo não pode participar da avaliação, e é precisamente por isso que a Brastoa convida, né, uma empresa para fazer isso, no caso a Sprint, para que os operadores da Brastoa possam participar sem nenhuma tendência ou indicação no processo de seleção, e todos precisam de ter autorização para se inscrever. E aqui, nós temos alguma dúvida? Jurados, se vocês quiserem complementar, Marina, por favor, dialoguem, tragam as contribuições.
Explicação perfeita. Não tem nem o que adicionar, pode seguir. Tá tudo ok, cumpri com todos os pontos, então vamos para os critérios. Uma inscrição bem feita, ela tem uma grande chance de ter bons resultados. Como é que eu faço uma inscrição bem feita? Eu me atento para aquilo que eu vou ser avaliado. Lembra na época da escola? Eu vou ter prova disso. Eu vou estudar o quê? É isso, gente. Então aqui o dever de casa é o mesmo. Quais são os critérios de avaliação? Esse ano nós temos 7 critérios, como todos os anos, e um plus, que eu já chego nele e não vamos nos preocupar com ele agora. Primeiro critério de avaliação é uma abordagem sistêmica da sustentabilidade. Passado, a gente tinha os 3 pilares, né? O econômico, ambiental, social. E se eu tivesse de pé num desses pilares, a gente estava satisfeito, pois as coisas foram evoluindo, nossos jurados foram se aprimorando, se transformando em especialistas e começaram a nos provocar. Não adianta mais a gente ter área ambiental bem cuidada, sem impacto ambiental nenhum feito, mas o social esquecido, o econômico indiferente. Não, isso já não basta no nosso mundo atual. A gente precisa de práticas que integrem as áreas da sustentabilidade no negócio de uma maneira que elas não se separam. Então, a gente já trabalha a sustentabilidade num modelo mais moderno e mais amplo, pensando nela numa mandala com dimensões que se interligam e que as coisas se conectam e não nas caixinhas. E a gente provoca vocês a pensarem. Pode até ser uma iniciativa muito forte no social, ou no ambiental, ou até no econômico, mas que mais? Como é que ela derrama para as outras áreas e elas se contaminam e se fortalecem? A gente busca uma iniciativa de turismo sustentável que seja relevante para aquele negócio, para aquela localidade, para aquele destino. Uma iniciativa que passa ali à margem. É claro que aqui premiado é a iniciativa, não é uma empresa. Então, a gente tem aqui o belíssimo exemplo do Zé, que foi vencedor mais do que uma vez. Por quê? Ele não foi vencedor enquanto empresário. Ele foi vencedor por uma iniciativa que ele desenvolveu, que começou a fazer parte e se transformar no DNA do negócio dele. Primeiro com acessibilidade, depois com o lixo, e depois eu já até perdi as contas, mas o Zé pode contar para vocês depois. Mas foram várias mudanças de postura no negócio dele que mudou o negócio, que dirige, não mudou, não, porque ele já nasceu assim, mas o Zé utilizou essas estratégias e esses valores no desenvolvimento do negócio que trouxe a sustentabilidade de uma forma bastante sistêmica e bastante impacto econômico. A gente valoriza a inovação. Lembrando que a inovação nem sempre é tecnologia, não é porque a sua iniciativa tem IA que ela vai ser inovadora ou que ela até vai ser premiada. A inovação pode estar na prática de negócio, no modelo de parceria, nos processos realizados, na forma que se comunica, na forma como se cria aquela iniciativa, em como se explora o território, como se integra as pessoas. A inovação pode estar em muitos locais. Então, como é óbvio, a gente aqui valoriza processos, eu nem diria de inovação, mas criativos, que saiam um pouco daquela caixinha e que tragam transformação envolvendo todos os participantes. Como a Marina disse, a gente quer inspirar mais iniciativas, mais sustentabilidade. Então, a possibilidade de replicar, a palavra das startups de hoje em dia, de escalar essa iniciativa, ela é valorizada. Se vocês têm uma iniciativa num lugar, num contexto muito específico, mas ninguém poderia aprender com vocês, ela é difícil de replicar. E não é que ela não pode se inscrever, ela pode, mas nesse critério ela não vai ter uma nota tão elevada. Mas, se você tem uma iniciativa e já complementando com a primeira parte desse critério, que é a abrangência do impacto, ele impacta, ele traz benefícios para a sua organização? Então, ele é um impacto pequenininho. Ah, não, Raia, para minha organização, mas é também para os meus fornecedores, ou para a comunidade local, ou para o governo, ou para os clientes, fornecedores e compradores. Então, à medida que você leva benefícios para mais pessoas, para mais organizações, você tem um impacto maior. E isso é muito valorizado.
Já não vale a pena a gente ser sustentável sozinho, né? Imagina, no meio da Amazônia e só eu sou sustentável e ao meu redor tudo se destrói. A gente vai continuar sem ter a sustentabilidade. O que a gente quer é levar todo mundo junto com a gente. Então, dá a mão e tragam essa força da sustentabilidade. A gente entende que isso é muito complexo de ser avaliado, tudo isso, e os jurados têm um trabalho enorme, né? Mas a coerência é um elemento muito importante. Se eu tinha um objetivo de fortalecer essa comunidade, o meu principal resultado não pode ser 3 turistas que visitaram, tem que ser essa comunidade fortalecida. Então, na coerência, a gente vai avaliar esse alinhamento entre objetivos, resultados alcançados, envolvidos, de forma que tudo se converse entre si. Avaliamos aqui, como eu já disse, essa extensão, quantas pessoas foram impactadas, quantas empresas foram impactadas, qual é a população impactada que foi beneficiada por esses resultados. E como não podia ser diferente, como a Marina disse no ano de COP30, as contribuições para as ações climáticas, seja mitigação, seja adaptação, compensação, de que maneira essas iniciativas estão atentas às mudanças climáticas, pelo menos mensurando seus impactos e buscando uma forma de reduzir, de mitigar, de adaptar sua iniciativa para diminuir essas contribuições para as ações climáticas. Isso é válido para todos. Isso encaixa para todo mundo. E a gente trouxe um pontinho extra. Sabe quando a gente faz na prova, voltando à época do colégio, e tinha uma questão bônus? Se você acertasse, você ganhava um pontinho a mais, mas se não acertasse, você não perdia ponto. A gente trouxe isso para o prêmio esse ano, que é a temática da edição. A gente percebeu que, à medida que o prêmio foi avançando, tinha momentos que os jurados, principalmente, nos provocavam. Nossa, a gente precisava valorizar aqui esse ano a diminuição do uso de plástico, porque plástico é o tema que está em alta. Não, olha, esse ano passado foi, a gente tinha que falar de mudanças climáticas, porque foi o ano que se falou de mudanças climáticas junto com esse ano e a COP. E esse ano a gente definiu incrementar no prêmio, então, essa avaliação temática, que cada edição vai ter uma. Não se desesperem com ela, por isso ela é um pontinho extra. A deste ano é tentando fortalecer. A Marina já deu aquele tema de que faltou 3 estados para a gente conquistar o Brasil. Nem preciso dizer que eles estão ali para o norte. Então, este ano, tentando fortalecer as iniciativas do norte, Amazônia, a gente trouxe como tema a região amazônica. Por isso, ganha pontinho extra quem trouxer uma iniciativa relacionada com o desenvolvimento sustentável na região Amazônia, focado na preservação da biodiversidade, o fortalecimento das comunidades, uma promoção do turismo sustentável, que contribuam diretamente para essa preservação, inclusão social e econômica, trazendo o impacto da biodiversidade, né, um positivo para essa biodiversidade. E eu não preciso lembrar, mas eu vou falar, que gente, quando fala da Amazônia, eu não estou falando do estado Amazonas. Não, a floresta amazônica é só a maior floresta tropical do mundo, com um papel fundamental nessa biodiversidade, que envolve o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. Então, não é só de um estado, ao contrário, a gente quer explorar ainda mais tudo isso. E a gente ainda tem pedacinhos lá do Mato Grosso e do Maranhão que fazem parte da Amazônia. Por isso, o nosso objetivo é fomentar, conhecer essas iniciativas que estão mais afastadas dos nossos grandes centros que a gente está acostumado. Acho que não tem ninguém dessas regiões aqui, por exemplo, nos ouvindo, mas a gente vai ter uma live específica para eles lá, convidando eles a participarem. Por isso, esse é um pontinho extra. Não é um critério. Eu recebi aqui um WhatsApp me perguntando: eu não sou do norte, não estou na Amazônia, posso me inscrever? Pode e deve. Eu estou no Ceará, eu estou no Nordeste, eu estou em São Paulo, eu estou no Rio. Pode e deve. Mas a gente percebe que há uma região que está ali ficando para trás e prejudicada, que não está tão presente e aparente nas nossas premiações, e por isso esse ano a temática é a região amazônica.
ser que ano que vem seja o Cerrado, né, Marina? A gente ainda não sabe o que que vem pela frente, os nossos jurados vão ter uma criatividade maravilhosa para nos ajudar, mas este ano, em razão da COP, em razão da sede que vai nos receber, a gente trouxe a Amazônia. Só para te corrigir, já falaram aqui no chat, hein? Tem Tocantins e tem Pará já aqui, tá? Olha, eu não vi Já todo mundo estamos chegando, aqui. gente. Vocês não me cumprimentaram? Deixa aqui a Não vi. provocação para esses, ó. Olha, e para não para eles sozinhos, já chama os amiguinhos todos e fala: olha, a gente tem. Normalmente quem está no norte se sente prejudicado, é mais difícil. Não, esse ano vocês estão um ponto extra só por aqui. Olha só que benefício. Chamem todos para participar conosco. E agora vamos para as etapas. Raíssa, é tudo muito bonito, eu tô achando muito interessante, mas me parece complicado, difícil. Pois deixa isso para lá. Não é assim. Ao contrário, gente, aqui a gente é todo mundo muito bondoso e amigo. Primeiro, o prêmio tem 3 etapas. Nossa, isso é assustador. Não, isso ajuda e facilita. Por quê? Na primeira etapa, o nosso objetivo é que vocês vão tendo mais tempo para se dedicar, para gerar os insumos para o prêmio à medida que vai avançando nas etapas. Então, tudo começa com preencher um formulário online. São 10, 15 perguntinhas, algumas de marcar X, umas poucas de escrever, mas não mais do que isso, que vocês precisam nos contar essa história, contar como vocês geram esse impacto, quem são as pessoas que estão com vocês nessa iniciativa, quais são os benefícios que vocês geram. Então, vocês vão nos contar um pouquinho dessa história neste formulário online. E tudo começa aqui. As inscrições vão até o dia 18 de junho, por isso faltam um pouquinho menos que 15 dias. Corram. Tem um formulário Word que vocês acessam, baixam, pensam, criam a inscrição de vocês. Depois vocês precisam entrar no formulário online, copiar e colar e registrar lá. Se não preencher aqui, não tem como participar de mais nada. Tudo começa aqui. Aqui é o passaporte inicial para que isso aconteça. É feita, então, uma avaliação prévia daqueles critérios de elegibilidade. Cumpriu todos aqueles? Pacta ao turismo, é sustentável, turismo brasileiro, tem 2 anos, é minimamente coerente, segue para a próxima etapa. Aqui a gente só verifica se está tudo ok. Está tudo ok? A gente vai pedir informações complementares, que já está lá no regulamento tudo que a gente vai precisar. Por isso, se você se inscreveu e sabe que você atendeu todos os critérios, já vai preparando essas informações complementares. A gente vai pedir uma carta de parceiros ou pessoas que você disse que trabalharam com você nessa iniciativa, para a gente verificar se está ok. Tem que ser assinado por essas pessoas, hein? Não façam como alguns dos nossos belíssimos inscritos que assinou ele mesmo, declarando que as pessoas estavam participando com eles. Não, tem que ser o seu parceiro que tem que assinar para você essa cartinha de apoio. A gente vai pedir algumas fotos, a gente pede ali algumas informações que evidenciam. Pode ser uma matéria, pode ser uma apresentação, pode ser um folheto de que essa iniciativa existe, um site, uma rede social. Vocês podem mandar tudo isso em um único documento, em PDF, com não mais do que 10 ou 20 páginas, sabe? A minha memória já falhou, acho que 10. E tudo isso num PDF, vocês vão mandar esse PDF para a gente. Aí que começa a brincadeira divertida, que agora os nossos jurados, em grupos, vão ler toda a documentação, vão preencher uma matriz de critérios, dando pontinho para cada coisa que vocês cumprem de maneira satisfatória dentro da expectativa. Vamos selecionar então os finalistas. Finalistas têm direito a 5, e aí aqui a gente já concluiu a segunda etapa. Define o finalista e o finalista vem fazer um pitch. 5 minutinhos de pitch, uma apresentação muito rápida, com 10 minutos dos nossos jurados tirando dúvida, perguntando coisas que não ficou clara na documentação, perguntando as informações que para eles são relevantes para avaliar melhor a sua iniciativa, e 5 minutos de pitch, 10 minutos de pergunta, e acabou o trabalho de vocês. Agora vai o trabalho para os nossos jurados, que vão fazer algumas várias reuniões, debater, discutir, pensar e refletir para selecionarmos os vencedores e conhecermos lá em dezembro quem são os vencedores. Por isso, tudo
começa com a inscrição online. Se vocês não fizerem a inscrição, que vai até o dia 18 agora, acabou. Só no ano que vem. Se preparem para o ano que vem. Esse ano não dá mais. O Rafael perguntou aqui: quantos projetos estão inscritos até o momento e quais as categorias são mais acessadas? Governança, experiência e produtos. A temática sugerida este ano, iniciativas que contribuem para a região amazônica, foi relevante? Projetos têm abordado o assunto? Eu vou ser muito curioso. Tudo isso é sigiloso, a gente não pode responder. Mas eu vou te E contar das ainda nem experiências. isso, né, Rai? Chega Hã? para os jurados só. E chega para os jurados ali só depois que o processo de inscrição é finalizado dia 18. Por enquanto, fica ali no repositório, recebendo tudo. Dia 18 a gente fecha, encerra, e aí é que a gente vai. A gente não, porque a Brastor também tem que esperar até a cerimônia de premiação, mas que eles vão conhecer um pouquinho mais aí do perfil de quem se inscreveu. Idoneidade aqui é tudo, gente. Não posso dar informação privilegiada para vocês. O que a gente pode fazer, e a gente tem aqui, é quem foram os vencedores ao longo desses 12 anos de prêmio. Se você for lá e der uma olhada rápida, as iniciativas de experiência costumam ter mais presença, logo elas são mais premiadas. Menos a governança. Esse ano a novidade é a Mata Atlântica, com essa temática especial. E a gente ainda não sabe. A gente vai saber a listagem de finalistas aqui do lado, tá? Que mais temos aqui de perguntas? Tiago me pergunta: posso reescrever meu projeto? Tiago, até o dia 18, fiquem completamente à vontade. A gente vai avaliar todas essas inscrições e a gente vai considerar o último envio de inscrição. Então, se você já enviou, Rai, já mandei, mas eu queria trocar, queria mudar, você vai fazer uma nova e as iniciativas que forem iguais, portanto, com o mesmo nome, da mesma entidade, elas vão ser desclassificadas as mais velhas e vai considerar o último envio, tá? A mesma empresa pode aplicar para duas iniciativas distintas? Pode, Vanessa, mas tem que ser diferente. Não pode ser igual, tá? Tem que ser mesmo diferente. Eu acho pouco provável que sejam as duas vencedoras, até porque o nosso objetivo é disseminar prêmio por todos os lados. Mas se elas forem duas iniciativas muito fortes e poderosas, elas podem chegar, porque o premiado é a iniciativa e não a empresa, como eu já comentei. E aí a Marina Ai, queria. Hum. Eu só fiquei na dúvida aqui da pergunta do Tiago, quando ele fala em reescrever, não sei se é essa, mas senão também fica aqui a resposta, porque pode ter essa dúvida, se o reescrever é para alguma iniciativa que foi inscrita em edições passadas. Também pode, desde que a iniciativa tenha alguma mudança. Então, se a tua iniciativa foi vencedora em alguma edição passada, para ela de novo aqui poder competir, ela tem que trazer alguma novidade, alguma mudança. Se ela só se inscreveu e não ganhou, e você quer reinscrever esse ano de novo, porque você acha que vai reinscrever melhor, tipo teste ali de faculdade, né? Faço uma vez, depois vou prestar de novo, porque agora eu estou um pouquinho mais treinado. Pode reinscrever sim. Então, se for baseado em reinscrição de edições passadas, também está liberado. É isso. Só resumindo, se foi vencedor, tem que ter tido uma mudança muito significativa. Se ela só inscreveu e não chegou a vencedor, você pode tentar de novo. E a gente tem iniciativas que já tentaram 3, 4 vezes, às vezes até chega a finalista, e aí eu vou resgatar aqui a fala de um dos nossos jurados. Prêmio, a gente avalia os inscritos deste ano. Os últimos anos, sendo bem sincera com vocês, cada vez mais as iniciativas estão melhores. Não corre o risco de não ter sido vencedor no passado e ser esse ano, porque cada vez mais está mais acirrado. Mas, como a gente vem vendo, né, as iniciativas estão ficando mais maduras e por isso fica mais difícil ainda selecionar. Mas pode tentar de novo. Pode tentar mais uma vez. E aqui, como a Marina falou, a sprint. Você quer falar, Marina? Posso falar eu? Falar de mim Pode mesmo é tão contar. ruim. A gente assina embaixo e valida. É isso. A Sprint faz toda a gestão técnica do prêmio para que a Brastoa fique totalmente independente do processo. Eles recebem a notícia de quem é vencedor junto com os vencedores. Quase junto com os vencedores, porque eles precisam preparar a cerimônia. Mas eles recebem isso pronto e validado no envelope fechado pelos jurados. E eles não têm
qualquer envolvimento no processo de inscrição, de triagem, de avaliação, ele é todo feito pela Sprint, com os jurados, e a Brastoa nem sequer fica sabendo. Nem tem um voto na matéria. Por isso, fiquem muito tranquilos, o prêmio leva o nome Brastoa, porque é a Brastoa quem organiza, conduz tudo isso, faz o prêmio acontecer, divulga, traz o nome da entidade, e nós temos uma categoria que a gente não falou, né? Que é para os operadores Brastoa, é o único prêmio que ele é direcionado, que é para um operador dos 15 que a gente pode entregar, mas ele é totalmente imparcial. E é isso que a Sprint garante, uma avaliação de critérios sólidos entre os jurados, um processo de inscrição que ele é imparcial e é transparente, que vocês podem tirar nossas dúvidas conosco, mas que a Brastoa, como realizadora, não interfere nessas iniciativas inscritas, reconhecidas e vencedoras. Então, nossa presença no prêmio é para garantir essa transparência, a credibilidade e a independência técnica do prêmio, trazendo a equipe da Sprint para fazer toda essa condução e levando para a Brastoa o resultado prontinho. Muitas vezes eles não entendem, mas Rai, aquilo parecia. Pois era, né? Mas eles nem veem a inscrição, eles nem veem a documentação que vocês mandam. Isso tudo fica sobre a gestão da Sprint, toda sobre sigilo, toda só compartilhada com os jurados que vão avaliar a iniciativa, sem nenhum vazamento de informação. O Ricardo fez uma pergunta muito legal, eu já respondo, Ricardo, porque ela vai estar aqui, tá? E aí a Sprint faz esse diálogo entre inscrições e jurados. E nós temos um corpo de 16 jurados especialistas, independentes e comprometidos com essa excelência. Então é muito importante dizer para vocês que a nossa banca de jurados, ela é formada por profissionais independentes que tem uma reconhecida atuação na sustentabilidade, turismo, inovação, com impacto social. Cada jurado é selecionado de uma maneira muito criteriosa, assegurando, né, uma análise qualificada e imparcial. Ela é feita com a autonomia dos jurados, sem interferência nem da Brastoa nem da Sprint. Eu só cumpro dele um pouquinho de prazo para a gente conseguir garantir o calendário, mas eles debatem, eles discutem e eles definem nesse momento. Então, o nosso compromisso é com um julgamento muito ético, muito transparente, muito técnico e rigoroso. Eu dou para eles uma matriz de critério em que tem a pontuação, o que que vale, quanto que vale cada ponto, e aí agora eles é quem reúne e quem decidem. Então, o júri tem especialistas de inúmeras áreas, e aí a gente tem a nossa banca toda bonita e sorridente para que vocês conheçam. Seguramente já ouviram alguns desses nomes, e nós temos o grande privilégio de ter aqui 4 conosco na sala, mas para nós é um orgulho muito grande ter cada um desses ilustres profissionais do setor de turismo junto conosco no prêmio, trazendo força. Eu acho que o Prêmio Brastoa tem o impacto, tem o peso e tem a qualidade que tem, porque a gente tem por trás, avaliando, selecionando, dando diretriz, sugerindo as ações e iniciativas para o prêmio, com um grupo de profissionais que nos dão muito orgulho. Então, sintam-se agraciados de estar na presença desses jurados e conhecer e ouvir um pouquinho mais. E aqui, Rai, vou só aproveitar aí que você trouxe dos jurados e reforçar aqui nosso agradecimento, porque todos eles atuam aqui com a gente há muitos anos de forma completamente voluntária, né? São profissionais aí que dedicam do seu tempo, da sua hora, do seu conhecimento, para poder olhar e ler de fato cada uma das inscrições. A gente tem um corpo, como a Rai disse aqui, incrível de jurados, é o nosso time dos sonhos aqui, que são referências, são especialistas e com olhares super complementares, né? Então, tem alguns que têm uma atuação mais próxima, por exemplo, de turismo de base comunitária, outros mais próximos a questões ambientais ou a questão de gestão, de inovação. Então, eles super se complementam aqui e trabalham aí com a gente. Tem jurados que estão aí desde a primeira edição, a boa parte deles aí há muitos anos, atuando aí de forma voluntária, um processo que se inicia aí algum tempo, alguns meses de trabalho de leitura, depois de participação no pitch, das várias reuniões que eles fazem. Verdade. Muito obrigada, nossos queridos jurados, por estarem conosco.
Eu já vou respondendo as dúvidas do chat, só registrando aqui então, a gente está na nossa live de Tira Dúvidas. A gente vai ter o encerramento das inscrições no dia 18 de junho. Não deixem para o final. Se organizem, preencha o formulário, leia, tira dúvidas, conversa com alguém, mostra para uma outra pessoa para ver se está claro, se está respondido. Evitem repetir em cada pergunta a mesma resposta. Explorem as perguntas de maneiras diferentes, que isso tudo ajuda no processo de avaliação. E aí, no dia 14 de julho, a gente divulga os semifinalistas. Depois, vocês precisam, se semifinalistas, enviar as comprovações ali em um prazo de quase 15 dias. Depois, a gente divulga a lista dos finalistas. E aí, eles vão fazer o pitch. E aí, a gente chega na cerimônia de premiação. Aqui, né, as dicas para uma boa inscrição para essa fase inicial. Apresente dados concretos sobre a iniciativa, os envolvidos e o impacto. Destaque as inovações e os diferenciais. Evite repetir durante cada uma das perguntas a mesma informação. Inclua evidências já na segunda parte de relatórios, imagens e depoimentos. Digo de novo, não deixa para a última hora, porque problemas técnicos, internet, podem gerar falhas. Então, faz com antecedência, manda. Ah, vou aprimorar, vou mandar outra, não tem problema, mas é importante vocês se organizarem. E é importante trazer o envolvimento para além daqueles 4, 5 colaboradores dessa organização. Então, a participação de parceiros locais, de apoiadores, de colaboradores, de comunidades, isso tudo fortalece a relevância da iniciativa. A sua conexão direta, clara com os ODSs, aqueles que você realmente deixa o impacto, vai ter um lugarzinho para você marcar, coloca isso lá, reflete um pouquinho sobre isso, foca nos resultados e na transformação que você gera para o seu negócio, para o seu setor ou para o seu território, deixando ali um legado, descreve essa mudança de uma forma clara. Evite, né? Ah, a gente melhorou a qualidade de vida. Melhorou quanto? De que maneira? Para quem? Para quantas pessoas? Então, que melhoria foi essa? Evite termos genéricos e traga uma linguagem objetiva. De a gente gerou emprego para 10 pessoas, mas gerou emprego para 10 pessoas. E seja claro, de forma que a gente consiga mensurar. Se você está numa comunidade que tem 20 e você gerou emprego para 10, é 50%. Então, sejam claros com aquilo que vocês estão apresentando e tenham muito orgulho do que vocês já conquistaram, sem medo, porque é muito melhor uma inscrição com resultados do que uma inscrição vaga que pode até ter tido mais impacto, mas que não é claro. Releia com atenção, revisa, que eu disse, compartilha com alguém para evitar os erros, para evitar a repetição e deixar tudo mais claro. Ô, E aí Rai, acho que aqui, aqui... Hum, Eu ia fazer só um comentário, acho que o Oliver também quer trazer um, acho que só é importante falar, ali a gente colocou, o formulário é super simples, ele não leva mais do que 1 hora, entre 30 e 60 minutos, boa parte das perguntas são de selecionar de opções, e aí daqueles todos os critérios que a Rai apresentou lá na frente para a gente, dos 7 critérios, normalmente eles têm uma escala, para cada critério daqueles, tem de 4 ou 5 opções ali, 5, né, em todos, eu acho, para você ir selecionando, e aí a gente vai conseguir identificar. Então, boa parte das perguntas são de seleção, estão ali, tem algumas poucas perguntas ali que, de fato, a gente vai pedir um descritivo, vai falar um pouquinho sobre o objetivo e pedir um pouco de dados. E aí, acho que vale destacar aqui, que eu sei que também é sempre uma dúvida, uma insegurança, uma incerteza que dá. Aquela iniciativa, você mesmo comentou, às vezes, poxa, eu só fiz impacto aqui para 20, 30 pessoas. A gente tem todo o cuidado, toda aqui uma dinâmica e critérios para a gente conseguir ser justo com iniciativas de empreendimentos grandes e de empreendimentos pequenos. Então, a gente vai olhar também a proporcionalidade desse impacto e não só o número final absoluto, né, Rai? Porque às vezes fala, poxa, eu sou de uma pousada pequena, como que eu vou competir com um grande hotel? Ou eu tenho aqui um receptivo numa cidade pequena, como que eu vou competir, de repente, com uma empresa ali de uma grande cidade, de uma capital? É possível, vocês vão ver, inclusive, pela lista de vencedores que a gente tem de resorts a pousadas pequenas, a gente tem de restaurantes pequenos, de base comunitária, a grandes atrativos e parques enormes, por exemplo, que recebem milhares de pessoas.
Então, acho que trazer um pouquinho disso para vocês entenderem que tem toda aqui uma base para que, de fato, a gente reconheça o impacto de forma proporcional e justa, dando aqui chances para todos. Isso. Respondendo à pergunta do Ricardo, aqui tem o guia da inscrição, é uma apresentação muito parecida com essa, que vocês vão ter esses descritivos dos critérios, as categorias, as datas, os cronogramas. Ele é um resumo das principais informações do prêmio, com o link onde vocês vão ter o Word, o link de inscrições. O regulamento é um documento maior, mais denso, mas também mais completo, que vai trazer todas as diretrizes do prêmio, com mais exemplos, com mais informações. Como a Marina já falou, é muito importante conhecer um pouquinho de quem são os últimos vencedores, que estão fresquinhos de 2024, do ano passado, e aí se inspirar. Que tipo de iniciativa foi premiada? Essas foram as premiadas do ano passado. Não necessariamente a gente vai seguir, vão ser premiadas iguais, mas eu também faço isso, eu também faço isso, eu podia juntar essas duas coisas aqui num programa. Então, vale a pena conhecer um pouquinho quem foram os vencedores e pesquisar sobre eles. Nós também temos uma playlist no canal do YouTube que está disponível aqui. Tudo isso aqui é um linkinho. Acredito que depois a Brastoa, quando subir a live, vai deixar o link para essa apresentação e vocês podem clicar. Mas nessa playlist, os nossos jurados fazem vídeos de 2, 3, nos casos, 5 minutinhos, falando sobre esses critérios, dando dicas, explorando. Então, na pergunta que vocês vão ter que responder sobre a abrangência da iniciativa, se você ficou com dúvida, não sabe o que escrever, assiste o vídeo que os jurados gravaram, que você vai ter ali algumas dicas, algumas ideias e vai saber responder aquela pergunta com muita segurança. Então, como a Marina disse, é um formulário simples, que em meia hora, até uma hora você responde, e uma hora já considerando esse tempo de você analisar e refletir. Nós consideramos e fazemos de tudo para que o processo de inscrição do prêmio já seja um grande aprendizado, já seja um momento de reflexão e ele por si só já deixa uma contribuição bastante positiva para vocês entenderem onde vocês estão e onde vocês podem chegar. Então, tem aqui alguns materiais, aqui na frente eu vou colocar mais. O Ricardo fez uma pergunta extremamente importante que eu vou responder já agora. Os jurados avaliam os relatórios enviados e premiam com base nas informações ou fazem uma auditoria presencial? O sonho dos nossos jurados é fazer uma auditoria presencial. Há iniciativas do Brasil inteiro, de norte a sul. E um dia, o prêmio vai ter patrocinadores o suficiente para que isso seja possível, né, Marina? É o nosso sonho. Mas, por enquanto, a gente vive com base na realidade e a gente só faz a avaliação nos documentos enviados. É uma diretriz que a gente tem no prêmio, eles são proibidos de ir pesquisar informação na internet e seguir as redes Instagram durante o processo de avaliação, porque a avaliação é feita com base no que vocês enviam e selecionam e decidem contar para nós. A gente pede, preza e vocês assinam que tudo isso é verdade, é verídico. Eles vão pedir documentos que evidenciam e comprovem o que vocês fizeram. E no momento de pitch, eles vão fazer uma sabatina de perguntas que eles pegam um monte de coisa que estiver aí meio duvidosa. Mas é só no que vocês enviam. Não tem uma auditoria presencial, infelizmente. E eles são indicados a não explorar demais, porque senão um tem mais tempo e acaba começando a ver vídeo, navegar no YouTube, vai para jornal, vai para revista e acaba tendo um privilégio de mais tempo e analisando mais documento do que outra iniciativa, por exemplo. Então, eles são indicados a usar só o material que foi enviado para que tenha o mesmo nível de informação de todos. Tem aqui uma pergunta da Vanessa. Eu estou respondendo tudo e não estou deixando os meus jurados falarem. Oliver, você queria falar? Vai lá, por favor. Me interrompe. Porque eu já respondi tudo, né? Não vai sobrar nada para vocês quando chegar a hora. Desculpa, Paulinha. Me interrompe, gente. Fala. Vocês já estão em casa comigo. Vocês sabem como eu sou. Vai lá, Oliver. Posso falar? Estão me escutando? Sim. Beleza, Diretamente do beleza. Canadá. Isso mesmo, de Montreal.
pura primavera. Que delícia escutar tudo isso. Eu tinha só 2 pontos e você tinha justamente começado a falar de um deles, Rayane. Eu acho que eu quero aqui dizer para todos vocês que estão assistindo que o processo de candidatura é um enorme ganho para vocês. Não é só a preparação, mas é toda a questão da submissão, é o pitch e muito depois também nós fazemos questão de apoiar, porque, na verdade, com essa parceria única da Brastoa, com a Sprint, nós acabamos mesmo que fazendo um papel meio de governo brasileiro, de promoção dos melhores produtos e destinos no Brasil. Então, ao vocês se aplicarem, vocês se estão comparando com os melhores destinos no Brasil, vocês estão recebendo informações sobre competitividade, sobre os desafios que vêm no futuro, minorando seus riscos, aumentando suas chances de sucesso na pura rentabilidade econômica, que é fundamental em tudo isso. Então, tem tantos ganhos que eu diria que não deixa de aplicar mesmo. E o segundo ponto é esse: a gente está no momento, no Brasil, num momento único, né? Esse é o momento em que o Brasil se anuncia para o mundo, e não é só pela COP, é por toda a questão geopolítica. Então é um momento único, e eu diria assim, agora que você entrou, não tem mais como sair. A gente se acompanha e a gente quer desejar a vocês que vocês venham mesmo, porque o processo só tem a ganhar. É isso. Obrigada, Oliver. E aqui eu acho que eu deixo para a Marina, ou talvez até para os jurados, né? Talvez vocês possam falar disso com muita maestria, que são os benefícios para os finalistas e vencedores, né? Não só para finalistas, mas aqui, como a gente disse, o processo por si já é um aprendizado, mas quem ganha, ganha, mas quem não ganha também ganha muito. Se ganha todo mundo, ganha o turismo brasileiro, que é o mais importante, né, Rai? Acho que o Oliver já trouxe aqui um pouquinho desses ganhos. Aqui, obviamente, a gente tem algumas entregas um pouco mais tangíveis, né? Então, tanto finalistas quanto vencedores, eles podem participar ali da cerimônia de premiação. Quem conseguir estar com a gente lá em Belém, no dia 8 de dezembro, a gente tem a nossa cerimônia de premiação, mas inclusive a gente tem 2 programações que acontecem durante o processo ali de cerimônia. Então, para além da cerimônia, ali onde a gente vai conhecer os premiados na noite do dia 8, a gente sempre tem uma visita local, a gente sempre seleciona alguma atividade, alguma experiência no destino anfitrião que nos recebe, que já tem uma boa prática de sustentabilidade, que seja um grande case de inspiração, para que quem esteja lá com a gente no momento presencial da cerimônia possa vivenciar e conhecer um pouquinho daquele destino, de alguma boa prática. E é um momento incrível de muita troca ali entre quem está recebendo e quem está visitando, porque afinal, tanto quem está visitando como quem está recebendo são iniciativas incríveis, né? Com propósito, com responsabilidade, com compromisso. Então, a gente tem esse momento para vocês. A gente tem o CITES, que é o nosso ciclo de palestras, semeando a excelência do desenvolvimento sustentável, normalmente ali meio período, meia manhã, onde a gente tem algumas temáticas e algumas palestras que a gente tem convidados no destino ali, para que a gente possa também ter uma troca ali de informação e conhecimento. Então, quem estiver com a gente de forma presencial pode participar de toda essa programação com a gente. Então, já fica aqui o convite, finalistas, para que possam estar lá com a gente de 7 a 9 de dezembro. Quem não ganhar ainda tem o certificado de finalista, a gente dá certificado para os finalistas, para os vencedores e para eventuais menções honrosas que venham a ter. Então, todo mundo que participou e chegou até essa fase passa a ter um certificado ali da Brastoa, certificando a tua participação e até onde você chegou na premiação do ano. Os vencedores ainda têm o troféu, sempre um troféu ali que a gente faz com o destino, né? Trazendo um pouquinho também de elementos que ajudem a reforçar a identidade daquele destino que nos recebe. A gente tem uma badge digital para que ele possa utilizar ali, se identificar no seu site, nas suas redes sociais, usar na sua comunicação como um vencedor do Prêmio Brastoa de Sustentabilidade, e toda a divulgação e visibilidade que a gente dá nas mídias através do trabalho que a Brastoa tem. A gente estava aqui com o Rafa aqui nos acompanhando mais cedo,
que faz a cobertura aí do prêmio. A gente tem uma série de mídias, tanto do trade quanto mídias de fora, onde a gente sempre passa ali o release, trazendo um pouquinho de quem são essas iniciativas, o material que fica disponível no nosso site para consulta. Então, os vencedores, por exemplo, de 2024 estão lá durante todo esse período, desde novembro, quando foi a inscrição, até agora, sendo divulgado no nosso site, sendo compartilhado, não só como referência, mas para quem está eventualmente buscando ali um produto, um serviço, um parceiro, um fornecedor que tenha compromisso e que atue de forma responsável. Então, esse aqui é um pouquinho das entregas mais tangíveis que a gente tem, e aí a gente tem o porquê participar, que eu acho que é esse além que vai. E aí, o Oliver já trouxe aqui um pouquinho, né, o processo todo de inscrição. A gente ouve muito aqui das iniciativas que se inscreveram, fala, poxa, eu passei a olhar a minha iniciativa de forma diferente, fiz um raio-x, entendi mais da minha iniciativa, então o processo em si ele já é enriquecedor, mas a gente tem, então, esse reconhecimento do impacto, a visibilidade, a credibilidade que a gente sabe que o prêmio tem, principalmente pelos apoios, pelos jurados. Então, é um prêmio que traz toda essa credibilidade para além da marca Brastoa, né? Você vai estar ajudando a inspirar e transformar o setor. De novo, cada iniciativa que por aqui passa, ela passa a inspirar e se multiplicar. Então, você vai saber aí que você tem esse legado que você vai deixar para o setor, networking, parceria, né? A gente acaba formando um grupo muito bacana, das iniciativas vencedoras. Então, entre os próprios vencedores, acabam se criando muitas relações de parcerias, muitos contatos, muitas trocas positivas, e depois também essas iniciativas com os nossos associados operadores, com o trade, com todo mundo que acaba, de alguma forma, tendo contato aí com o processo. Fortalecimento de imagem da empresa, né? Apesar da iniciativa, como a Rai já contou, ser reconhecimento da iniciativa e não da empresa, mas isso ajuda a fortalecer ali a imagem da empresa como uma empresa que está preocupada e que tem um compromisso com a responsabilidade no turismo. Apoiar a sua jornada de melhoria contínua, né? O próprio processo de inscrição, feedback dos jurados que a gente tem ali para quem chegou a finalista, de repente não conseguiu ali sair como vencedor, tem sempre um feedback, trazendo pontos onde você pode melhorar, onde que eventualmente você pode colocar uma atenção maior na tua iniciativa. Os impactos que acabam gerando, a gente sabe que o impacto fica ampliado aqui com o prêmio, então a gente consegue aí, de alguma forma, ampliar um pouquinho esse impacto que vocês já estão gerando. A valorização das iniciativas e da localidade, diferenciação no mercado, cada vez mais competitivo, e a gente podendo colocar a sustentabilidade de fato como mais um valor agregado porque a gente está vendendo, e aí novas oportunidades que se abrem. E aí aqui eu já queria até convidar, Rai, a gente tem postado aí desde a semana passada nas nossas redes sociais vídeo de algumas iniciativas que venceram a edição passada, inclusive contando e falando um pouquinho como que ter participado do prêmio, né, gerou algum valor, agregou algum valor para eles ou transformou a realidade deles. Então, tem lá nas redes sociais da Brastoa, a gente tem 2 depoimentos muito legais ali de vencedores do ano passado, e ao longo aqui dos próximos dias dessa semana e da outra, a gente vai estar trazendo outros para que quem ganhou e quem participou do processo, mais do que a gente falar aqui quais são os ganhos, né, de participar do prêmio, mas que os próprios vencedores aí, que se inscreveu nas edições passadas, possam contar um pouquinho. Isso. Eu acho que são só ganhos, né? Ainda bem. Eu vi que ficou uma pergunta da Júlia para trás, Júlia. Eu já respondo, só finalizando aqui os nossos slides, e aí a gente abre para perguntas, porque é isso, vamos juntos agir e ser a mudança que nós desejamos ser para o turismo brasileiro. E deixo aí agora um momento bem aberto de perguntas para que vocês tirem, aproveitem a presença dos jurados aqui conosco para perguntar para eles algumas questões que vocês queiram, aproveitar, pedir alguma dica, que dentro do possível a gente possa deixar claro, já que essa é uma live que é aberta, depois fica a gravação e todos têm, então, acesso a essa informação, não é uma informação privilegiada dentro do que a gente cabe. E tem a pergunta da Júlia, se cada categoria tem uma premiação ou todas competem juntas? Quer ficar com essa, Paulinha, para você não dizer que eu respondi todas? Não, esse pepino não quero, não, obrigada. Porque essa é uma pergunta muito complexa, Júlia. Eu diria que elas competem dentro da categoria, mas
Não quer dizer que numa categoria tem 5 e na outra vai ficar com 5, por exemplo. Não. Porque pode ser que uma categoria tenha 8 e outra categoria tenha 3. Por isso, não, não tem exatamente, né? 8 e 2, não tem exatamente uma clareza de dentro da categoria. A gente não falou sobre isso, penso eu, se eu não comecei a variar um pouquinho das ideias, mas a gente pode premiar este ano até 15 iniciativas, prestem bastante atenção no até, tendo iniciativas de qualidade que passem pelo crivo dos jurados, podem ser premiadas até 15, mas não necessariamente vão ser 5, 5, 5 de cada categoria, eles podem escolher 8 de uma categoria, 5 de outra e, sei lá, 7 de outra, vai depender do que nós recebermos de inscrição. Até porque tem categorias que têm muito mais inscrições que outras, e aí, eventualmente, elas acabam tendo mais premiados. Então, tem muitos fatores que levam, né, a essa seleção por categoria. O que que a gente chama atenção para as categorias? Ah, então a categoria não serve para nada? Serve, porque na categoria de gestão, nós estamos ali avaliando as mudanças e transformações para incremento da gestão. E se você na categoria se inscreveu na categoria de gestão, mas traz como principal benefício, como eu disse, 150 visitantes no destino, o que isso impactou na sua gestão? Ah, mas se na categoria de gestão eu tenho como benefício incremento de ingressos de receita ou de qualificação do meu público, dos meus fornecedores ou dos meus empresários. Eu tenho a redução da pegada de carbono da minha atividade de X%. Tudo isso são impactos na gestão do processo. E por isso, elas vão ter uma pontuação e um melhor desempenho a nível de gestão. Se a inscrição é para experiência turística, e você nos dá um resultado, um benefício gerado de mitigação das mudanças climáticas em 80%. Isso mudou a experiência do turista de que maneira? De que maneira o turista viveu mais a experiência de maneira sustentável? Eu compensei o carbono. Então, não necessariamente o turista foi mais eficiente, o turismo foi mais eficiente. Você compensou, é um ótimo legado, mas a experiência em si não foi alterada, não foi modificada. Então, as categorias, elas ajudam os jurados a avaliar e pontuar iniciativas que têm objetivos diferentes. Na gestão é uma melhor eficiência, na experiência é uma melhor vivência, uma melhor experiência. Não sei se compliquei ou se ajudei. Jurados, se vocês quiserem aí complementar, por favor, fiquem à vontade. Eu vou até parar a projeção. Eu vou até destacar que o que você trouxe é de informação que esse ano vai até 15 vencedores, né? A gente vinha trabalhando aí com até 10, mas a demanda aqui dos jurados, eles podem contar para a gente, tem sido uma missão aí nos últimos anos cada vez mais difícil dos finalistas fazer esse filtro para ficar só 10, muitos que não foram vencedores na edição passada, foi porque a gente estava no limite do 10, não tinha como passar, estava ali próximo, se tivesse mais uma margenzinha, subia mais um para vencedor, né? Então a gente subiu um pouquinho, porque de fato a gente fica muito feliz com isso, a qualidade do que tem vindo tem sido cada vez maior, tem sido cada vez mais relevante as iniciativas. Então, esse ano a gente abre um pouquinho aqui, amplia para que a gente possa, de fato, reconhecer, tendo iniciativas como vem vindo nas edições passadas, que a gente possa aí chegar a um número maior de iniciativas vencedoras. Então, inclusive, fica aqui a dica: quem chegou o ano passado ali, a finalista, e que não ganhou, vale se inscrever de novo, com aprendizado, eventualmente, de como defender um pouquinho melhor, de trazer, de repente, um elemento a mais ali de comprovar. Certamente, aí no período de um ano, alguma melhoria deve ter sido colocada, porque quem chegou de finalista chegou muito perto de vencer o ano passado. Cada ano, Marina, é mais difícil. A gente comenta isso para vocês, né? Eu faço a mediação da reunião dos jurados e acho que cada ano a gente precisa de mais horas para definir quem são os vencedores. Justamente por isso, as iniciativas estão mais qualificadas, as defesas, as apresentações estão muito bem construídas, e isso vem gerando um desafio maior. Então, a gente conseguiu negociar com a Abrastoa, aumentar. Ano passado foram 10 vencedores e 5 menções honrosas.
porque a gente não tinha como deixar aquelas pessoas sem algum reconhecimento, então o que a gente conseguiu negociar foi a menção honrosa, mas a gente obviamente não sabe o que que vem para esse ano. E aí tem uma pergunta, acho que é do Tiago. A escolha da jornada de trabalhão 5x2 como estratégia de bem-estar para os colaboradores pode ser considerada uma ação? Lembra do princípio de tudo, Tiago. Impacta o turismo brasileiro. Se com essa jornada você tem um turismo mais qualificado, não esqueça de colocar isso na sua inscrição, não esqueça de deixar isso evidente. Não pode ser uma iniciativa de jornada de trabalho 5x2. Tem que mostrar como isso impacta o turismo brasileiro e como isso impacta na sustentabilidade. E aí, lembra do primeiro critério, a sustentabilidade sistêmica? Com a jornada 5x2, você trouxe um benefício social de qualidade de vida. De que mais? Será que economicamente valeu a pena? E será que ambientalmente teve algum benefício, algum impacto? Cada vez mais, já uma dica, cada vez mais as iniciativas que chegam a finalista e vencedor, ela não está baseada em só um pilar. Ela não tem força suficiente para chegar a finalista e vencedor se ela tem um social muito forte, mas não tem contribuições visíveis em ambiental, em econômico, em político, em território, em cultura e em outras dimensões. Então, lá no regulamento e também no guia de inscrições, tem um vídeo magnífico do João falando um pouco de como a gente olhar para a sustentabilidade para além daquele econômico, ambiental e social e outras coisas que todos nós estamos inseridos, como aspectos políticos, que é entendido de gestão no privado, território, cultura, tecnologia, de que outras maneiras a gente pode entender a sustentabilidade para além desse tripézinho mais usual. Ah, e o Ricardo pergunta: a régua de pontuação para vencedores é a mesma para cada categoria? Jurados, o que que vocês me dizem sobre o assunto? A régua é a mesma? Eu vou, eu vou ajudar com a colinha. A régua é a mesma. Ou seja, a pontuação vai ser de 0 a 5, mais ou menos, por cada uma das questões a serem avaliadas, dos critérios a serem avaliados. Em ambas as categorias, o critério vai de 0 a 5, e a nota final, ela é a mesma para cada categoria. Portanto, eu acho que no final dá para somar 75 pontos, se não me engano. 70, 60, 75 pontos. Para as duas categorias, a nota máxima é a mesma. Mas, eventualmente, a categoria de experiências pode ter um pouco mais de pontuação que a de gestão, por exemplo, mas pela característica delas. Não quer dizer que é a mesma pontuação que vai ser vencedora. Ao contrário, chega, né, quando chega nos finalistas que a gente escuta o pitch, a gente já vai debater detalhes muito mais sensíveis que a escala de pontuação não nos consegue deixar chegar. Então, a gente acaba ouvindo com muita clareza cada uma das iniciativas e tirando as dúvidas. Mas a régua das categorias, ou seja, os critérios são os mesmos. A matriz, ela é espelho. Mais alguma pergunta? Podemos ver se os jurados que estão aqui querem deixar alguma dica, dar algum. Pois eu ia Zé dizer isso. Fernandes. Zé Deixa umas Fernandes é um jurado palavrinhas, aqui. contribuições. E Zé Fernandes tem dica aqui dupla, porque além de ser jurado, como o Rai disse, foi vencedora aí acho que umas 3 ou 4 vezes, né, Zé? E a gente falou: chega de vencer, vem para cá, vem ser jurado. Então, o Zé pode dar dica tanto ali pelo papel de quem já se inscreveu e já venceu, quanto do papel que ele está hoje ali da cadeira de jurados. Bom, eu gostaria de dar um testemunho aqui, porque já em 2012, eu sou da Rede dos Sonhos Hotéis Fazenda, e o primeiro hotel meu se chama Campo dos Sonhos, Hotel Fazenda Campo dos Sonhos. E já em 2012 nós fomos ganhadores numa categoria que existia a categoria de hotéis, porque a gente fez o quê nos hotéis? A gente tinha uma experiência muito forte em relação à inclusão social, à acessibilidade. A gente desenvolveu um trabalho que permitiu que
todos os tipos de deficiências conseguissem realizar as atividades que a gente oferecia. Paraplégico e tetraplégico poderiam andar de cavalo, poderiam descer de tirolesa, poderiam e a gente transportar dentro de um pedalinho, a gente fazer rapel com paraplégicos e tetraplégicos. Esse ponto ele foi muito determinante para a gente ter ganho, acredito eu, neste ano, né, o prêmio de sustentabilidade, onde a gente evidenciou mais essa questão da acessibilidade. Mas também, junto com isso, a gente apresentou o projeto voltado para escolas, turismo pedagógico, onde a gente, desde 1994, a gente desenvolvia um projeto, a gente desenvolve até hoje um projeto voltado para as escolas, ensinando para os alunos tudo aquilo que se deve fazer em termos de sustentabilidade e que eles aprendem nas escolas, mas a gente aplica lá nos nossos hotéis, né? Isso nos levou a ter o primeiro prêmio de sustentabilidade. Esse primeiro prêmio de sustentabilidade, ele trouxe uma repercussão tão grande que no ano seguinte nós recebemos mais de 20 visitas técnicas no nosso local. Tanto gente que veio se hospedar, tanto grupos que vieram ver o trabalho que a gente fez. Então, a repercussão que um prêmio desse dá é enorme. E, a partir daí, a gente criou, inclusive, coragem de se inscrever para um prêmio internacional. E a gente se inscreveu para um prêmio mundial da WTM Londres, exatamente com esse quesito relativo à acessibilidade. E nós ganhamos esse prêmio em Londres como os hotéis mais acessíveis do mundo. E a gente tinha 2 hotéis. E depois a gente entrou com outro hotel, mostrando o conjunto de outras coisas de sustentabilidade que a gente sempre desenvolveu nesses primeiro e nesse segundo hotel, né? Que envolvia exatamente a questão do lixo, separação de lixo inorgânico e o lixo orgânico sendo transformado em fertilizantes, o reuso de óleo para fazer detergentes, o reuso da água, o reuso de lixo para fazer artesanatos e mostrando que é possível, num hotel fazenda, você produzir mais de 50% das coisas que você oferece para o seu cliente, né? E tudo com a agricultura orgânica, né? E também a gente sempre trabalhou a questão da redução de energia, redução do uso de água, o uso de mão de obra local, como foi dito aí, que a gente tem que privilegiar todas as questões envolvendo a comunidade local e trazer a comunidade local para dentro do teu negócio. Então, a gente, pela segunda vez, a gente ganhou esse prêmio e depois, numa terceira vez, ganhamos também. E o conjunto desses prêmios da Abrastoa fez com que, no final, a Abrastoa entendesse que a visão de algum empresário compondo esse grupo de jurados tão bem selecionado, mereceria ter alguém do ramo empresarial trazendo essa visão empresarial para dentro do prêmio. E eu tive a honra de ser convidado para isso. Mas o que eu poderia dizer para vocês é que eu só consegui construir mais 2 hotéis porque a sustentabilidade ela foi determinante nos meus negócios. A gente, depois do segundo prêmio, a gente pode dizer que a gente teve um nicho de mercado a mais, que são as pessoas que começaram a nos visitar por sermos sustentáveis. Olha que coisa interessante, que hoje, a cada dia mais, nós estamos recebendo essas pessoas. Nós chegamos a ganhar várias cotações com empresas só porque a gente tinha ações de sustentabilidade e a gente tinha ganhado prêmios. Então, quem, na verdade, está pensando em concorrer,
está fazendo mais do que certo, porque a gente, como empresário, né, tem que realmente estar fazendo as coisas nesse sentido. Eu acho que as empresas, não cabe mais às empresas sobreviverem sem a sustentabilidade. Então, é uma das recomendações que eu faço para todos vocês que estão recomendando. E não deixem de apresentar os seus cases. Eu também fico à disposição para alguma dúvida. Lógico que eu sou muito falador e poderia estar falando muito mais coisas aqui a respeito de como estar ganhando esse prêmio, até porque eu fui ganhador, né? Mas eu acho que a gente contando a nossa experiência da maneira correta, mostrando tudo aquilo que a gente executa em prol da sustentabilidade nos 3 quesitos, fica muito fácil da gente estar chegando muito perto de ser um dos ganhadores. Hoje a gente aplica nos 4 hotéis nossos 50 itens ligados à sustentabilidade. E não é complicado de ser feito isso. Até se o pessoal quiser entrar, inclusive no nosso site, podem estar vendo lá tudo que a gente faz e pode servir de inspiração para todos vocês. É uma aula, gente, vale a pena. Próximo a gente Inspirador. faz uma live só com o Zé Fernandes contando o caso dele. Gente, Então, a eu acho jurado. que tinha que ser uma visita técnica, Marina. Eu vou votar Eu tô no Campos devendo dos uma Sonhos, já visita, Zé. ganhou, Zé. Já ganhou. Desculpa, você não está Não, concorrendo. já não pode ganhar mais, não. Tem uma pergunta do Leomar, gente, que eu acho super importante a gente passar por ela. A inscrição tem que ser necessariamente de um projeto já aplicado ou pode ser de um modelo de negócio? No meu caso, tudo isso faz parte do modelo de negócio e ele já tem alguns projetos que já são aplicados e em operação no Brasil. E aí o Leomar está aqui com a gente. Jurados, alguém quer responder? Também não querem. Então tem que ser eu de novo. São coisas muito específicas, Thelma, porque é muito tênue essa linha. Como eu disse, as empresas não são premiadas, mas o que a gente chama muitas vezes do DNA, do seu planejamento estratégico, da sua estratégia de atuação, isso pode ser uma iniciativa premiada, até porque você pode mudar essa estratégia daqui a alguns anos. Então, a gente tem alguns exemplos, principalmente das operadoras, que tem lá, por exemplo, já não vou me lembrar de nenhuma, né? Mas me lembrei de alguma do ano passado, em que eles têm uma estratégia este ano de atuação, de promoção, e essa estratégia ela é replicada em alguns projetos, em algumas empresas, em alguns outros trabalhos desenvolvidos, e você pode trazer esse DNA, vamos dizer assim, essa estratégia, esse projeto iniciado, mas sempre de forma aplicada. Então, você vai precisar citar exemplos de você utilizou essa estratégia em 4 projetos, em 5 projetos, em tais locais, e quais foram os benefícios, impactos, resultados identificados dentro dessa temática. E eu já vou até deixar uma deixa, não sei se isso é possível, mas se você tiver, por exemplo, projetos que não utilizaram esses preceitos, esses valores, e tiverem resultados diferentes, isso inclusive pode demonstrar a eficiência da estratégia que você está adotando como um critério diferenciador e você já tem um processo empírico de teste. Eu fiz sem isso, eu fiz com isso. E olha a diferença do resultado que a gente teve. Mas é importante que eles estejam sempre aplicados. Ah, nós somos uma empresa sustentável, nossos projetos são sustentáveis. Tudo bem, mas e de que maneira isso já foi aplicado no mercado, com pelo menos 2 anos de experiência, e com isso você pode ter vários projetos em tempos diferentes, mas que traga essa materialização dessa estrutura, dessa estratégia, desse modelo de negócio que você vem utilizando dentro da sua estrutura geral. Mais algum complemento, gente? Não? Então, enquanto alguém pensa mais perguntas, eu queria chamar a Paulinha, que está ali quietinha, morrendo de frio, para contar um pouquinho, dar alguma dica. Sei o seu relato, Paulinha, fica à vontade. Olá, boa noite. Estava aqui quietinha, mas na escuta, super, esperando a oportunidade de falar.
Eu acho que a apresentação dessa vez foi tão clara. Ai, você está tão profissa, sempre foi profissa, né? Mas dessa vez você caprichou em trazer todos os detalhes e, e foi bem bacana, porque esse destaque assim, de coerência, da importância da clareza, uma coisa que a gente falou bastante ano passado, muitas vezes as pessoas usavam as mesmas respostas para várias perguntas. Você perde a chance de contar mais sobre a sua iniciativa, né? E, e foi você foi muito clara para dizer isso, mas eu destaco esses pontos, assim, que as pessoas sejam bem sinceras com o que estão aportando, porque não é, né, só escrever é difícil, falar difícil, trazer um monte de coisa que não, às vezes não faz tanto sentido. É muito melhor você ser transparente, aberto, sincero e mostrar uma diversidade de aspectos que mostram exatamente esse compromisso com a sustentabilidade, né? Não só em coisas pontuais, mas sim essa coerência, né? Com as boas práticas adotadas. Então, acho que isso é uma dica. A gente está muito contente de ter a Amazônia como foco, né? Porque é importante dar uma oportunidade para que quem está fora dos grandes centros, como você mesma falou, tenha outras oportunidades e é um ano de muita visibilidade para, né, para lá, mas fico muito feliz também de ver a oportunidade das comunidades aparecerem de uma outra forma, porque a gente já teve muitos cases, inclusive de empresas que apresentaram projetos que tinham como benefício direto a comunidade, mas não necessariamente eram elas as protagonistas no processo do prêmio. Não quer dizer que não era, né, que não era coerente, era, mas talvez elas não tenham participado tanto dessa parte que é tão legal, que é refletir sobre as suas práticas, é organizar os pensamentos, pensando, né, de fato no alcance das suas ações, esse comprometimento de começar a mensurar resultados, que são coisas que a gente não tem uma cultura aqui no Brasil e que a gente percebe que as pessoas, quando elas têm a oportunidade de escrever um prêmio assim e começam a parar para pensar, né, pegar resultados e comparar, né, e falar, nossa, ó, de verdade, eu já fiz bastante coisa, né, eu tenho como mostrar, né, resultados que eu já atingi. Então, algumas comunidades que participaram talvez não tenham tido essa oportunidade e também não tiveram a oportunidade do intercâmbio de experiências, que isso faz toda a diferença num prêmio como esse, né? E é uma pena que a gente não tem mais o pitch ao vivo, como a gente teve a primeira vez, e a Flávia deve lembrar. A gente ficou muito próximo também, os jurados que estavam presentes, que puderam estar lá no evento com as pessoas que foram finalistas por conta desse pitch presencial, né, que é diferente do online. Tem outras vantagens, cada uma das edições você tem diferenciais e vantagens, mas, de qualquer forma, um grande diferencial desse prêmio é exatamente isso, essa troca de experiências e essa rede que se cria, né? E entrar num mapa de visibilidade de prática, de boas práticas no país, né? E ser referência e inspiração para outros. E eu vejo muito assim, a gente participa de alguns dos grupos dos anos que foram, né, dos finalistas que criaram grupos de WhatsApp, e a gente vê até hoje, nos eventos, quando as pessoas se encontram, elas, né, postam ali para provocar os outros que não estão, se ajudam de dar dicas. Eu vi um negócio que pode ser interessante para você, porque você cria uma amizade, uma cumplicidade com as pessoas que estão participando, porque têm o mesmo propósito, porque têm a mesma, né, visão. Então, realmente vale a pena dedicar esse tempo para inscrição, participar, mesmo. Bom, lógico, todo mundo quer ser finalista, né? Todo mundo quer ser vencedor, mas eu acho que esse não é o objetivo maior, né? Então, é isso. Legal, Flávia, conta um pouquinho aí. E eu estou bem ansiosa para ver quem vai se inscrever esse ano. Estou vendo queridos aqui, ó, que não falaram, Flávia e Janaína, que eu conheço a Lagoa do Caçange há tanto tempo, a Amanda, com projetos de turismo regenerativo, que também conheci um tanto. Aparece aí, gente, conta um pouquinho. É isso, Obrigada. e a gente
aproveitando para a deixa da Paulinha, se a Paulinha fala da coerência, eu vou falar dos resultados, gente. Assim, já que a gente já tirou a apresentação e a gente está aqui trazendo dicas valiosíssimas para quem ficou na live até o final, e aí às vezes é um puxão de orelha e uma dica. Olhem para os resultados. Aquelas. Muitas e muitas e muitas vezes projetos belíssimos não chegam a ser vencedores, porque quando chega na pergunta qual resultado, é, é melhor você dizer, a gente reduziu em 10% e consegue mensurar e consegue trazer esse resultado, do que você deixar a gente diminuir o impacto. Mas diminuiu em que maneira, de que forma, como? E como a Paulinha traz, a gente não tem esse hábito de monitorar, de mensurar, de cuidar disso. E é o que eu dei a dica para o Leomar, um antes e um depois, um comparativo. Tragam esses números, mesmo que não sejam claros, não sejam claros, não sejam só exclusivo da sua iniciativa, porque tem uma atividade ao redor, tem empresas ao redor, mas se você observa que diminuiu a taxa de criminalidade ou que aumentou economicamente, traga isso em números. Eu vou focar no resultado, eu sou a menina dos dados, né? E vou focar nos resultados, porque a gente já viu iniciativas incríveis que não foram vencedoras porque faltou aquele número. E quando chega na pergunta de resultado, não tem ali nada que embasa. E aí ela, infelizmente, né, não dá para premiar todo mundo, tem que selecionar, e ali muitos caem, muitos tropeçam. Então, a coerência é muito importante ter esse alinhamento, aproveitar cada pergunta, uma pergunta adicionada para inovação, uma pergunta direcionada para abrangência, uma pergunta direcionada para objetivos, resultados. Aproveita cada pergunta para falar de outras coisas e no resultado procura o número, procura, identifica o número que melhor vai representar os ganhos, os benefícios, seja de pessoas empregadas, de redução de lixo, redução, mudança na matriz energética, compensação de impacto de carbono, enfim, né? Tem tantos indicadores, vai depender da iniciativa, às vezes até agilidade no processo. É importante vocês pensarem em como mensurar esses impactos. E até já fica a dica, se isso faz parte desde o início do projeto, como é que eu vou mensurar o sucesso dessa minha sustentabilidade que eu quero fazer aqui? Ela pode parecer muito pequena, mas se você conseguir mensurar, ela já é gigante, ela já é enorme. Então, essa é a dica que eu deixo de quem não avalia, mas de quem fica aqui, poxa vida, faltou esse elemento, faltou isso. E muitos chegam a vencedores e finalistas só porque levou essa informação. E como eu disse, 10 é um bom número. Ai, é muito pouco, o Brasil tem muitos milhões de pessoas. É um número que você deixou de legado e ele é importante. Então, é a dica que eu deixo. Até Como a, porque nós estamos falando em trazer transformações, né, Rai? E aí, para a gente mostrar que de fato transformou é assim, da onde que eu saí para onde eu vim, do que era e onde eu para estou onde eu agora. tô. É isso. E a gente tem excelentes vencedores ano passado, que é isso. Aproveita, vai lá nas redes sociais, veja quem são, escuta um pouquinho do que eles falaram. Essa semana eu vi o da Ecoa com o testemunho deles, que é belíssimo, que chegou a menção honrosa na gestão, no prêmio anterior, e esse prêmio levou como vencedor. E eles demonstram quantos animais eles conseguiram recuperar. Aumentou o número de 5 de cada espécie para 8 de cada espécie. A gente pensa, poxa, aumentou 3. Gente, aumentou em 60% o que tinha de uma espécie que estava prestes a ser extinta. Então, é muito importante que a gente tenha essa mensuração e isso faz muita diferença para o prêmio e ajuda a gente a entender. Então, fica aí esse legado. A gente já está com o nosso tempo bastante avançado. Solange, falta ouvir você. A gente está aqui te vendo e te ouvindo, esperando te ouvir, né? Uma jurada que tem muita contribuição para a gente, e ela está lá do outro lado, fora dos grandes centros usuais de São Paulo e Rio, com uma visão bem diferente. Conte-nos, qual é a sua dica, a sua deixa? Eu estou aqui apaixonada, pensar em comunidade, todas essas coisas. Eu acho que tem essa questão muito da visibilidade, essa aula que o José deu, né? Eu acho que assim, não seja modesto, mas seja sincero, né? Eu acho muito importante isso, fazer esse exercício de olhar para dentro de si,
muitas vezes achar que não impactou em nada e na hora que vai preencher, começar a perceber que realmente é merecedor de participar, é merecedor ser finalista, ser merecedor de ganhar, porque realmente pode fazer total e completa diferença na história do turismo brasileiro, como o José mostra, demonstra aí, né, que é o nosso farol aí, é o que ilumina a gente nesse sentido, porque quando as pessoas pensam em sustentabilidade, né, estão muito focados em uma coisa, né, meio ambiente, e aí você vai olhando para si e vai descobrindo que tem muita coisa de sustentabilidade, tem muito impacto positivo, e uma coisa que é muito importante, que eu gosto muito no prêmio também, é essa questão do tamanho, né? Você pode ser pequeno e ser gigantesco, e muitas vezes a gente já aconteceu da gente tá fazendo uma análise e tem alguém gigantesco, mas que quando a gente vê, não é tão grande assim, né? Então, é muito importante essa coisa que o prêmio tem, de ser para todo mundo, né? Ser para todo mundo pode ter um impacto muito grande e pode ser um vencedor nesse processo. É isso. Lindo, Solange, É isso. obrigada. E é uma observação que eu preciso de reforçar, né? A nossa tentativa, nossa, de vocês, enquanto jurados, né? De usar o peso de cada um. Então, se a gente está falando de uma pousada pequenininha, numa região que ela é o único empreendimento de hospedagem, às vezes o impacto dela, que seria, né, irrisório, perto de vou usar o nome do nosso patrocinador, de um Vila Galé, que é um resort num lugar enorme com milhares de pessoas. Ah, como é que eu vou competir com Vila Galé? A gente leva isso em conta, o seu poder de competir e o seu esforço de gerar aquele impacto e os resultados e benefícios. Então, esse é uma dica fundamental. O prêmio é para todos. E eu espero que isso chegue até todos. Temos todos os nossos jurados com as suas contribuições. Marina, eu acho que se não tivermos mais nenhuma pergunta, a gente concluiu com êxito a nossa primeira live. Com certeza, já estendemos super aqui do horário, mas foi bom porque veio muitas falas importantes, muitas dicas, né? Acho que muitos toques aqui para quem vai começar esse processo de inscrição, poder fazer de fato com maior segurança, com maior tranquilidade. Para quem já se inscreveu, então, reforçando aí que a Rai falou, poxa, assisti a live agora, devia ter escrito diferente, devia ter feito alguma coisa diferente. Sem problema, só ir lá, preenche de novo, a gente sempre vai manter a última inscrição, aquela que tiver com a última data, o último horário, entendendo que você preencheu depois alguma com processo de melhoria, tá? Então, fiquem à vontade aí para usar e abusar de todas as informações e esclarecimentos que vieram aqui. A gente vai compartilhar, mas também no site da Brastoa, nas nossas redes sociais, ali, Linktree do Instagram, tem link para todos esses materiais de apoio aqui, manual, formulário em Word, se quiser primeiro ver tudo que tem de informação, né, dar uma lida geral, buscar alguns dados para depois sentar para preencher. Os vídeos dos nossos vencedores, material de quem foi vencedor da edição passada, regulamento, está tudo disponível para vocês. E lembrar que as inscrições então vão até o dia 18 de junho, então nós temos aí 15 dias, 2 semanas para que vocês possam se preparar e trazer as inscrições, não deixando, pelo amor de Deus, para o último minuto, que aí vem aquelas mensagens, né, Rai? Faltou internet, o que eu faço? O sistema vai sair do ar na hora que encerra as inscrições, então não adianta depois vir com alguma história, por mais que a gente compreenda ali, tenha empatia, mas a gente não pode, depois do processo finalizado, entrar mais nenhuma inscrição. Então fica a dica para vocês trabalharem aí nos próximos dias e só agradecer a todo mundo, né, que gastou aí, colocou um pouco grande tempo aí da sua noite, do seu descanso para estar aqui ouvindo. Temos certeza que todos vocês que estão aqui hoje já estão fazendo a diferença, já têm iniciativas incríveis. Então, conte a história de vocês, deixe a gente conhecer, deixe o Brasil conhecer um pouquinho do que vocês têm feito. O Brasil tem maior orgulho de poder compartilhar e ser canal para que essas histórias sejam conhecidas aí por todos. Então, obrigada também pela confiança de compartilhar um pouquinho aí
dessas atitudes, do que vocês têm feito. Boa sorte para todo mundo. A gente do lado de cá, depois que o processo é iniciado, a gente fica só na torcida e na expectativa e deixa aí a missão quase que impossível e difícil para os nossos jurados para poder chegar aí nesse resultado. Então, boa sorte para todo mundo. É isso, gente. Boa noite. Vamos Bacana encerrando por demais. aqui. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Inscrevam e contem para mais gente. Não vai prorrogar, corre! É,